fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari, trago algumas informações importantes do nosso Vasco, entre outros assuntos. Mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like e acione o sino de notificações aqui do canal Vasco Connection. Repito, é o canal que mais cresce no Brasil, falando do Vasco, de Vasco, todos os assuntos aqui no canal, além das transmissões. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Sidney Marinho, ao Marcelinho, pela retransmissão ontem aqui no canal, já que eu estive trabalhando pela Sérgio ontem no Maracanã. Eu pude retransmitir uma emissora maravilhosa, Litoral News, aqui no canal Vasco Connection ontem, no clássico diante do Flamengo, beleza? Galera, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos aqui, mais de 45 mil inscritos, comentários aqui embaixo sobre os assuntos que eu vou falar nesse momento do nosso Vasco, beleza? Assuntos importantes, fiquei até tarde ontem no Maracanã, apurando, buscando informações para que trouxesse para você aqui no canal. Além da entrevista ali com o goleiro Thiago Rodrigues na zona mista e também com o técnico Zé Ricardo após o jogo, beleza? Começando então pelo assunto que vem mexendo com o torcedor vascaíno, daqui a pouco eu falo sobre o jogo. Na verdade, vamos iniciar falando sobre o jogo, porque foi um jogo que não machucou muito o torcedor vascaíno não, que ontem no Maracanã cantou, apoiou, falou, olha, gostei do que eu vi, foi diferente. O time jogou com a alma em campo, jogou com vontade de vencer, tá certo? A equipe do Flamengo tinha a vantagem, num erro ali bobo do Juninho ali tentando sair jogando, foi tentar sair jogando no campo de defesa, originou o escanteio que acabou resultando no gol do Flamengo. Beleza, o time continuou em cima tentando, o goleiro Hugo do Flamengo conseguiu fazer defesas importantes dentro da partida, isso é fato, quem acompanhou, acredito que todos vocês tenham acompanhado a partida, e o árbitro errou num lance, na minha opinião, ali importante também, poderia ter dado uma falta ainda no primeiro tempo em cima do Nenê, na entrada da grande área. Sabe que o Nenê ali é um cara, é o especialista, né? O Nenê na entrada da grande área, uma falta a favor do Vasco, é meio gol, gente. Então, assim, poderia levar perigo ao gol deles, mas sem essa de chororô, sabíamos da dificuldade do jogo, o Vasco já, enfim, por conta da polêmica do jogo passado, o juiz, o Vasco entrou em campo perdendo por 1-0, precisando fazer 2 gols, seria muito difícil, mas o time demonstrou e representou a torcida com vontade, tá certo? O time do Vasco precisa de contratações, isso foi falado ontem na entrevista e eu recebi essas garantias ontem, trago para vocês aqui e podem me cobrar. O Vasco, além do Lucas Oliveira, o Daverson quer muito jogar no Vasco, adianta, ele quer muito o Vasco, o empresário dele quer que ele jogue no Vasco, tá certo? Daverson já tem 30 anos, é um cara vascaíno, a gente sabe que é um cara, e o Vasco tem olhado muito para esse lado, ó, é torcedor do Vasco? Então vem jogar no Vasco, né? E isso conta muito. Então, com essa parceria do Vasco com a 777, e a 777 pediu a seguinte questão: espera, porque eu vou apresentar algumas soluções para o Vasco. Nós vamos sentar e conversar e trazer jogadores que cheguem para jogar, para atuar com a camisa do Vasco. Não apenas participar, eu vou disputar uma vaga aqui, outra ali. Não é isso. Não adianta a gente, de repente, criticar o Zé Ricardo por uma substituição, outra substituição. É melhor enxergar o macro nesse momento. O Vasco precisa de material humano, o técnico precisa de material humano, ele dá treinamentos todos os dias, ele treina a equipe todos os dias, ele vê. Porque muitas vezes, eu também me coloco nisso, a gente quer adivinhar o que o cara precisa fazer. Ele é o treinador, ele é o profissional ali, ele está vendo o que ele está fazendo, ele não está inventando, sabe? Eu gosto muito do Riquelme, eu quero ver o Riquelme na lateral esquerda do Vasco, é o meu sonho, para falar a verdade.
Muita gente já não, tá muito novo. Que muito novo? Tem que botar para jogar, tem que dar rodagem pro jogador. Não dá para o Edmar, na minha opinião, mas o treinador tem a opinião dele, é o treinador que dá o treinamento, ele sabe o que ele está fazendo, né? Ontem eu perguntei, vocês vão ver aqui no final do vídeo, sobre a logística do time. O Vasco vai andar muito nessa Série B. Então, ontem, assim, eu vi um time bem mais aguerrido, um time com certa qualidade, com a qualidade incondicional no meio campo. O Nenê é um cara muito bom de bola. Agora, o Yuri tem que ser titular, isso é fato, né? O Yuri recuperado tem que ser o titular dessa equipe ali no meio campo. A zaga do Vasco muito bem, com o Anderson e com o Quinteiro, com o goleiro Thiago Rodrigues. O Thiago Rodrigues muito bem, né, cara? Como é que pode? Assim, gente, o cara consegue fazer lançamento com os dois pés. Parece que ele parece o meio campo ali, a bola vai certo no jogador, ele bate certo com as duas pernas, incrível o que o Thiago Rodrigues fez. E melhor ainda, e ainda bem que o Vasco encontrou esse goleiro aqui no Brasil, e um goleiro barato, né? Então, um grande goleiro, uma grande aquisição feita pelo nosso gigante da colina. Outra questão envolvendo o Vasco aqui. Agora vamos entrar no assunto 777. Os caras estiveram ontem no Maracanã, né? Eu vi, tiraram fotos, ficaram impressionados com a torcida do Vasco, que não parou. Ah, a torcida do Flamengo foi maioria ontem. No jogo passado, não. Ontem, sim. Toda a sacanagem que fizeram, pararam a venda da torcida do Vasco. Ontem, o torcedor vascaíno teve muita dificuldade, mais uma vez, para entrar no Maracanã, apoiar o time no Maracanã. Mas parabéns aos torcedores do Vasco, que calaram o Maracanã mais uma vez. Calaram a torcida deles mais uma vez dentro do Maracanã. É incrível o que o torcedor vascaíno faz, gente. É incrível. Eu fico maluco quando eu vejo a torcida do Vasco fazendo, pelo amor de Deus. Eu fiquei arrepiado. Falei, caraca, eles são maioria, velho. Eles tinham que comemorar, eles tinham que cantar. E daí os caras, os executivos lá da 777, esse acontecimento pra mim foi... Os caras ficaram assim, boca aberta. Por que isso? Que torcida louca é essa do Vasco? É, parceiro, isso é ser Vasco. Isso é ser Vasco. Isso não é causada, isso não é inventar historinha, sabe? Não teve porquê. Mostraram porque amam aquela cruz, porque estendem aquela bandeira em prol da nossa instituição. Parabéns aos envolvidos, parabéns aos torcedores que realmente amam a instituição e não querem saber de coisas que vêm de fora. Esse é o Vasco que vai ressuscitar e eu quero ver quem vai aplaudir. E esses que são do contra, sabe, assim, torce pro rival, depois vocês torcem pro rival, porque a coisa já está acontecendo, vai dar certo, o Vasco vai voltar ao normal, o Vasco vai contratar bons jogadores, o Vasco ano que vem vai brigar pelos títulos, tá? Eu e outras pessoas, nós apuramos muitas coisas lá dentro. Vimos bem de perto o que está por acontecer na instituição. E garanto para vocês, são coisas grandiosas. E Deus é fiel. E vai honrar o torcedor vascaíno que tanto sofreu dentro de todos esses anos. Sabe, não teve ontem tudo bem, não teve interferência da arbitragem, não vou ficar botando choramingando aqui por arbitragem, não teve nada disso não. Vamos lá, o Vasco perdeu por 1-0, não foi um resultado que o torcedor vascaíno ficou com vergonha, o time jogou, eles falaram que ia amassar o Vasco, falaram que 3-0 era pouco. Cadê o 3-0? Cadê o amassar o Vasco? O Vasco acabou de montar esse time é totalmente novo, ninguém desse time jogou no ano passado, sabe? Então, assim, é tudo muito... Só o Nenê, né? Que mesmo assim chegou na final da temporada passada. Então, assim, é tudo muito novo. Então, ontem, repito aqui, vocês vão ficar com a entrevista agora do Thiago Rodrigues e depois do Zé Ricardo. E peço para vocês, gente, garanto para vocês aqui, as conversas e as apurações que eu fiz ontem me deixaram muito feliz mesmo. E assim, passo para vocês aqui, o Davidson deve ser jogador do Vasco, já deve ser anunciado em breve aí, como um novo reforço do Vasco, pela vascainidade, pelo amor dele pelo clube também. O Vasco hoje é um clube em dia com as suas contas, em dia com os jogadores, funcionários, tudo. O Vasco está em dia. Hoje o Vasco está tranquilo.
Agora é esse segundo momento, é trazer reforços para que o Vasco volte com tranquilidade para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, gente, quem não apoia, quem não quer apoiar, por favor, parem de atrapalhar, sabe? Ou apoia, sabe? Ou então aceita, sabe? Existe a questão da opinião. Naquele presente momento, lá atrás, naquele momento, o projeto do Leve, vamos lá, vamos colocar assim, era a melhor solução para o Vasco. Mas nesse momento, sem essas cartas de intenção de empréstimo, porque a 77 não tem carta de intenção de empréstimo, a 777 está pagando as dívidas do Vasco. A 777 está investindo 700 milhões por 3 anos no Vasco. Ou seja, o Vasco sem dívida e o Vasco com um poder de investimento muito alto, sabe? Para comprar jogadores, contratar jogadores, e é assim que tem que ser, sem fazer mais dívidas. Porque não adianta você pegar uma carta de 100 milhões de empréstimo e empurrar para dentro do clube e depois o clube se embolar todo mais. Tá? Sejamos realistas aqui. É a mesma coisa que você fazer empréstimo em cima de empréstimo, em cima de empréstimo. Vamos parar com essa bananada. Tem muita gente querendo enganar e ludibriar torcedores aqui. E eu não estou aqui para isso. Isso aqui não é passar pano, não. Isso aqui é falar a verdade para o torcedor. É o contrário do que muitos fazem aí. Isso é falar a realidade. Tá? O que a 777 está fechando com o Vasco não é empréstimo. O Vasco não está sendo vendido, torcedor. Não seja enganado. Tá? Não seja enganado. Estuda lá o projeto. Se tiver que criticar, façam suas críticas. Mas não entre nessa pilha de que o Vasco está sendo vendido. Isso é história. Conversa fiada. Pessoas do contra. Tá certo? E esse é o momento do torcedor apoiar o clube, porque agora inicia a temporada mais difícil do Vasco, da história do Vasco, para ser sincero aqui. Tá certo? No mais, uma semana abençoada a todos. Fique agora no final com a entrevista do goleiro Thiago Rodrigues e também do técnico Zé Ricardo. Beleza? Deus abençoe mais uma vez a semana de todos. Sou Eduardo Ferrari, deixo mais um vídeo aqui e saudações vascaínas. Na sua opinião, foi o melhor jogo do Vasco nessa temporada, hoje, diante do Flamengo, assim, na parte ofensiva, defensiva? Foi um jogo muito difícil, um jogo decisivo que o Vasco perdeu, mas demonstrou um futebol diferente, né? Analisando assim, pelo nível e pela importância que tinha o jogo, pode ser que sim. Nós fizemos também outros grandes jogos, mas por se tratar de clássico dos Irmãos, acho que foi uma grande participação nossa, uma grande apresentação nossa, e é o padrão que a gente tem para os próximos jogos aí, né? A gente manter esse nosso nível, saber que é possível, saber que unir a qualidade com a persistência, determinação e coragem, nós podemos alcançar. Boa noite, Zé, tudo bem? Eduardo Ferrari, da Rádio Onda Mix FM. Agora, saindo um pouco do jogo, entrando na parte logística da equipe. A equipe vai viajar muito, né? Série B. Houve uma conversa já com a diretoria para esse planejamento, de repente voos fretados, para descansar a equipe no retorno, priorizar os jogos do Vasco aqui no Rio de Janeiro, Zé? Boa noite. Boa noite, Ferrari. Uma pergunta importante, porque desde a saída que a tabela saiu, né, da Série B, o pessoal da direção, da supervisão está trabalhando muito para que a gente consiga minimizar essas viagens tão desgastantes, né, que são de norte a sul realmente do Brasil. A segunda rodada a gente já pega o CRB lá em Alagoas, depois descemos a Chapecó. Na terceira rodada é realmente uma parte que a gente precisa investir, o clube está consciente disso, já está preparando todo o levantamento não só do orçamento, mas também de hotéis, de percurso, né, onde a gente possa tentar minimizar os inícios que a gente tem, né, nessas condições de viagem bastante longas que todo mundo vai acabar passando. Acho que a equipe que conseguir organizar melhor a sua logística, né, vai dar um passo também nesse sentido. Então, como o nosso grande objetivo é subir para a Série A, a preocupação ela existe, a gente está atento a isso para que a gente não sofra
por mais ainda do que esses deslocamentos constantes. A última. Sempre para fechar. Que projeção você está fazendo da Série B? Que vai ter o Grêmio, Cruzeiro, Bahia, Sport, CSA, CRB, times que brigaram no ano passado para subir. Como que você vai colocar o Vasco? O Vasco é o candidato a subir, o Vasco é o favorito, é jogar a competição? Como está na sua cabeça? Como que você vai trabalhar isso aí? Olha, Wellington, sem dúvida nenhuma a gente tem que entrar como time grande que somos e pensar na classificação desde o início da competição, primeira partida até a última. Sabemos da dificuldade, são 6 campeões nacionais que fazem parte da Série B, fora alguns clubes que você citou aí. Ainda tem os clubes de interior de São Paulo que sempre fazem trabalhos muito fortes e sempre as surpresas acontecem também. Então, eu acho que tem que encarar todos os jogos como uma verdadeira decisão, tem um nível de comprometimento, um nível de atenção que teve essas 2 partidas, porque a exigência ela vai ser muito alta e preparar o espírito de todos os atletas, de todos aqueles que vivem no Vasco, diretores, supervisores, profissionais, para que a gente dê o máximo de suporte aos nossos atletas e aqueles 11 que representarem todo o nosso grupo entendam a responsabilidade e o privilégio que é vestir a camisa do Vasco e ter essa verdadeira missão pela frente. Eu considero isso uma missão para todos nós e eu espero que a partir do primeiro momento, a gente já sabe que vai contar com o apoio da nossa torcida, ela já deu uma demonstração muito forte disso, que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade em representar toda essa massa de torcedores vascaínos.